Fala, querido! Fala, querida! Hoje você está num quadro novo, Teologia de Boteco. E eu, Rony Moreira, tenho dois convidados especiais para conversar com a gente hoje. Estão conosco aqui Guilherme Borelli, ele que era o nosso ateu. Aí você fala, ele era o nosso ateu? Calma, a gente vai explicar, porque ele está transicionando ali entre um ateu e um agnóstico. A gente vai entender melhor isso daí. O teólogo vai nos ajudar a conseguir colocar melhor isso. E está o nosso querido Lucas Lisboa, que é o nosso teólogo que está aqui hoje convidado. Primeiro, vamos dar a palavra para o Lucas Lisboa para falar um olá para a galera aí. A sua câmera é aquela ali, Lucas. Fala pessoal, valeu Rony, obrigado pela oportunidade. Estou feliz de estar aqui, poder pensar sobre esse tema tão interessante sobre fé, crença em Deus, incredulidade e as coisas que estão em volta desse tema. Tema que eu aprecio bastante. Você é estudioso nisso, né? A gente vai conversar muito. E o Guilherme, você pensa assim, fala, o cara é um cara que ele tá despreparado para essa conversa. Você acha que eu traria um cara despreparado para essa conversa? Num bate-papo de boteco? Um bate-papo de boteco só senta a gente preparada na nossa mesa. Guilherme Borelli, dá o seu olá pra galera aí. Olá, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu estou feliz de estar de volta, mais uma vez, aqui com você. Agora num quadro diferente. Um quadro diferente. Conhecendo o Lucas hoje também, estou muito feliz. Lisba, se quiser colocar, para quem conhece mais ele, Lucas Lisboa, também conhecido como Lisba. Lá na igreja ele é pastor, aqui ele é Lisba, entendeu? Continua sendo pastor, só que é o pastor Lisba. É assim que funciona. Galerinha, a ideia de a gente fazer esse quadro aqui, até com esse nome provocativo, né, Teologia de Boteco, por que é provocativo? Para quem não é do meio cristão evangélico, fala, um nome legal, bonitinho e tal, mas para quem é do meio evangélico já fica um pouco meio ouriçado, falando, cara, teologia, discutindo com bebida, num ambiente, né, que não é santo, mas a vida é assim, né? A gente tem que conversar nos ambientes onde as pessoas estão e a gente tem que trazer para qualquer mesa de conversa qualquer assunto. Eu conversava um pouquinho antes de começar aqui essa gravação com o Lisboa, dizendo que a nossa intenção em fazer o Teologia de Boteco, acho que é legal que todo mundo saiba, não é que o Lisboa ele evangelize o Guilherme Borelli e faça com que o Guilherme Borelli creia em Cristo através do proselitismo, da palavra aqui. Assim como o Guilherme Borelli também não vai converter o Lisboa a ser um ateu, a parar de acreditar em Deus. E muito menos eu, que estou aqui apenas para poder fazer essa moderação legal. Só que o que é interessante é que uma conversa como essa só é possível com pessoas como vocês. São pessoas que têm inteligência, que têm conhecimento e que estão seguros do seu conhecimento para poder conversar com qualquer pessoa, percebendo que as pessoas têm pontos de vista diferentes e que ninguém precisa convencer ninguém de nada. A gente está vivendo um momento que eu acho que é muito legal a gente falar isto nesta mesa, que é 8 ou 80. Ou você é branco ou você é preto. É binário o negócio, né? Tipo assim, ou você é de esquerda ou você é de direita, ou você é branco ou você é preto. Não funciona assim, tem um monte de coisinhas nesse intervalo. Então, acho que isso que é legal, a gente poder conversar. E assim, já estou dando já para você um spoiler para você. Se você pensa que essa discussão vai chegar a alguma conclusão, pode ser que não chegue a conclusão nenhuma. Porque é uma teologia de boteco. Qual que é a proposta? A proposta é que a gente sente num barzinho, conversemos enquanto a gente bebe alguma coisa, a gente rói aí alguma coisinha, trocamos uma figurinha, e é assim que a vida funciona. É leve, livre e solta. Beleza pura? Alinhado às expectativas de todo mundo, você que está aí, está vendo a gente, está entendendo qual é a expectativa? Já te dou a dica. Se você, ao assistir isso daqui, se sentir desconfortável com o que nós vamos falar, excelente. Escreve aqui o que está criando essa zona de desconforto para você. Discorde, proponha isso, porque a gente vai ler depois esses comentários, isso vai retroalimentar a gente para outros episódios que a gente vai conversar. E se você, de repente, é um teólogo ou você é um ateu que quer participar até da nossa mesa, converse com a gente. Quem sabe, de repente, a gente não testa você fora do ambiente das câmeras e depois colocamos você no ambiente das câmeras. Não somos tão malucos assim também de chamar você para entender quem é você aqui nas câmeras, né? Não somos tão doidos assim também, né? Mas dá para a gente fazer realmente uma conversa e, de repente, trazer um cara para conversar. Filósofos, né? De repente, traz um filósofo. O Guilherme, você estava conversando comigo até, você é um doutorando em biologia molecular.
E você, no doutorado, você falou que tem uma vinculação de filosofia? Por quê? Quando fala assim, PhD, né? É o Philosophy Doctor, né? Você está falando de filosofia. Então, em tese, você tem filosofia científica. Eu digo em tese porque não é a realidade na prática de vários cursos, mas... Então, você tem ali, sim, que criar uma tese. E essa tese tem que estar sustentada. Tem filosofia por trás do processo. Além do próprio doutorado, você é um cara que foi muito ligado para temas. Inclusive, você que me recomendou que pegasse a Inédita Pamonha? Isso, Falou exatamente. que você curtiu, que você ouve e tudo mais. Minha maior preocupação quando você fala que eu sou um cara muito ligado, as pessoas vão achar que eu sou assim, super expert. Eu sou um cara que tem mínimo de obrigação aqui de saber um pouco mais. Mas também essa obrigação ela para no momento que a gente sentou nessa mesa, viu? Fica tranquilo, Lucas Lisboa. Um hobby de ler e ouvir podcast do Clóvis, que aliás eu sou um grande fã, e outras disciplinas que estão relacionadas. Eu gosto de estudar, gosto de aprender, e aqui espero hoje também ter um pouquinho mais, aprender com o Lucas, aprender com você e ouvir que eu aprendo muito bem. Se a sua expectativa é aprender uma coisa comigo, eu acho que eu vou frustrar a sua expectativa. Mas pode ser que a gente aprenda pelo menos a conduzir conversas, a bater papo. Tem algumas inteligências, dizem que cada um tem as suas inteligências, suas habilidades, ou que o pessoal fala agora skills, né? Os meus skills são de conectar pessoas. Eu acho que essa é a minha grande habilidade. E às vezes quando a gente fala sobre esse tema, talvez a expectativa do pessoal seja de que a gente vá se degladiar, que a gente vá brigar, talvez pelo histórico dos debates apologéticos entre cristãos, não cristãos, e toda aquela tentativa de convencimento, argumentação, evidências, e às vezes até com uma postura um pouco... por parte dos cristãos, uma postura até um pouco bélica e antibíblica, contra aquilo que o Senhor espera de uma maneira correta de se defender a fé, né? Então, isso espero que não aconteça aqui na minha parte. Não tem como acontecer. Esse compromisso. Pela forma como a gente se comporta, né? É assim, imaginou se de repente roda uma cadeirada aqui, ó, se rolar uma cadeirada, eu prometo que eu não corto, eu não edito, o candidato vai dar uma cadeirada no outro, que hoje em dia o pessoal busca a audiência de qualquer forma, né? Se faz um podcast para uma finalidade e se de repente enviesa para um fight, o cara não corta, ele põe lá direto e vamos lá. Não é o nosso objetivo, tá, galera? Realmente, nosso objetivo é pacificar esses ânimos, inclusive, utilizando a inteligência como moderador dessa nossa conversa. Eu apesar de congregar na mesma igreja que o Lucas Lisboa, ele é um dos pastores, eu pouco conheço o Lucas Lisboa. Acho que a gente, honestamente, acho que a gente nunca conversou mais que 3 minutos, além daquele dia que eu fui conversar com você para convidar você para cá. Concorda comigo? Sim. Você já participou de algumas reuniões juntos já, mas conversar mesmo, não conversamos. Você está um pouco de perda em relação ao Guilherme Borelli, que o Guilherme Borelli eu já viajei com ele, conheço ele bastante. Mas o que é legal é o seguinte, do que eu conheço de cada um de vocês, até pela recomendação que houve de alguns amigos para que você compusesse isso daqui, essa conversa ela tende a ser a melhor possível, porque eu estou falando de uma pessoa que é do meio acadêmico, científico, que tem um pensamento bem diferente da maioria das pessoas, até, e a gente vai ver isso acontecendo no meio da conversa, e você que é um pensamento acadêmico ligado à teologia, mas também com esse pensamento muito aberto para fazer com que o relacionamento interfira na tomada de decisão das pessoas e não da imposição de qualquer tema. E aí eu já começo perguntando para você o seguinte, de um modo resumido, quem é o Lucas? Bem resumidamente. Tipo, o que você fez? Apresenta para a galera que está te vendo. Sou Lucas, eu tenho 31 anos, eu nasci em um lar cristão, meu pai Abdênago, minha mãe Cláudia, me ensinaram desde cedo nos caminhos aí de Deus. Fui então, cresci dentro da igreja. E até os meus 20 anos de idade, por aí, se me perguntasse o que eu não gostaria de ser na minha vida, eu responderia pastor. Às vezes algumas pessoas faziam alguma brincadeira de eu me tornar pastor, eu falava, Deus me livre. Eu lembro quando citaram ou comentaram a hipótese de eu ir para o seminário, eu falei, jamais, mas nunca faria isso. Aí uns 2, 3 anos depois disso, eu fui para o seminário, Palavra da Vida. Antes disso eu fiz gestão empresarial lá na FATEC em Dayatuba, não cheguei a concluir o curso, mas nesse período eu já estava
odiando cada vez mais o meu curso e amando mais as coisas de teologia, aquilo que envolve também a filosofia mais recentemente. Então eu me lembro de ir para a faculdade, pegando ônibus aqui de Campinas até Indaiatuba, lendo livro de teologia. Então esse foi um momento da minha vida que eu comecei a me apaixonar mais por essas coisas. Então em 2013 eu fui para o seminário, 2016 saí de lá e trabalhei na Chácara Primavera, em uma igreja aqui de Campinas também. Em 2017 entrei na Igreja Batista Fonte. Concluí recentemente o mestrado em divindade e trabalhei por 10 anos no total com faixas etárias. Então a gente já estava conversando aqui antes com o Gui, então foram 10 anos trabalhando com essa faixa etária. Nesse ano houve uma leve transição aí no meu ministério, em que além de lidar com jovens profissionais, eu comecei uma nova área dentro da igreja, trabalhando com a produção de literatura, pegar pregações, transformando em livros, trabalhando em outros projetos também. Então, quem é o Lucas? Essa pessoa, casado com a Carol Rosseto, somos casados há 4 anos, vamos completar aí no final do ano. Sou uma pessoa que é apaixonada pelas escrituras, pela filosofia, pelo ensino, pela conversa, pelo debate, e especialmente essa área aí da defesa da fé, da apologética, essa interface, essa conversa é algo que move o meu coração, né? Então esse show, é um cara. panorama aí da minha vida. Você tem 31. 31. Gui tem 31 também? Não, até nisso coincidiu. Guilherme, tá contigo a palavra. Quem é você, para quem não te conhece? É difícil, né? Você tem que... Agora você vai ter que explicar exatamente igual. Eu me incluo nos que não me conhecem. É um ponto da filosofia. Conheço até certo ponto. Mas vamos lá. Eu também estou com 31 anos. Fiz minha graduação em biologia. Fiz meu mestrado em genética e biologia molecular. Apesar de você falar que eu estou doutorando, eu já não me considero mais doutorando, já jubilou, já. Não é mais uma coisa, até que eu comentei com o Lucas, que eu pretendo terminar nesse momento. Você ainda poderia, se quisesse, mas você abriu mão. Tem jeitos de, mas não... Você abriu mão. Sim, a pandemia atrapalhou um pouco. Então agora eu vou você é mestre em biologia. Eu sou, mas não precisa de, tudo bem. Não precisa do título, tudo né? bem. Guilherme tá bom. Porque é legal falar, né? Cientista, doutor, não é legal? Aliás, né, eu sou aprendiz de cientista, não sou um cientista formado. A definição de cientista é complicada. A gente depois vai conversar sobre isso. Mas enfim, eu hoje trabalho completamente fora da minha área. Eu sou um empresário, empreendedor. A gente falou sobre isso, inclusive, anteriormente, né? E nesse momento... Atualmente a área de empreendimento. Eu trabalho com locação de equipamentos de estética. Eu também nasci numa família cristã. Sou batizado, fiz primeira comunhão, e aí a gente vai conversar provavelmente mais sobre isso, mas acabei saindo da doutrina cristã e fiquei achando que eu era ateu. Até sobre o final. Alguém disse pra você, não, você não, botaram ele numa caixinha. Vamos conversar. Eu não praticante. Acho que colocaram como um agnóstico. A gente pode conversar para saber se ele classifica-se como agnóstico. Hoje eu não me considero mais ateu, né? Acho que tá fora de cogitação isso. Mas hoje eu gosto de ler muito sobre espiritualidade, religiões diversas, é uma coisa que me agrada. Eu faço pelo menos uma vez por semana alguma leitura, e aí sempre aleatória. Eu gosto de aprender um pouco das religiões orientais, de outras matrizes que não são convencionais. Eu gosto de ler sobre, gosto de ver as pessoas falando. Então acho que vai ser bastante proveitoso nesse sentido. Eu agradeço a você por ter aceitado e por você ter aceitado, Lucas, participar dessa mesa, porque assim, como a gente falou, não é nada convencional, né? É uma proposta não convencional. Até mesmo colocar esse tema em debate não é tão inconvencional. Mas a gente não está colocando em debate, a gente está colocando em conversa. Isso é totalmente diferente, né? Porque você tem que aceitar o outro e está tudo na paz, não vai convencer, ninguém vai chegar e falar, você ganhou candidato, agora é seu tempo. Não, isso não existe, cara, que é outra pegada, é teologia de boteco. Galera, eu tenho aqui
uma regrinha para seguir? Eu tenho que seguir dessa vez, porque o assunto é bastante complicado, né? A pergunta toda é o seguinte: o debate é: Deus, ele é um construto humano? E o que vocês entendem quando você pensa num construto humano? Foi construído pelo ser humano? Ele não existe? Seria isso? Começa a definição do que é essa pergunta. Deus é um construto humano? E aí? Eu acho que dá para entender bem essa ideia como se fosse algo que tivesse partido do próprio homem, ao invés de uma resposta a alguma revelação da parte de Deus. Então, é uma invenção da nossa cabeça, das nossas aspirações, das nossas vontades, inclinações. Às vezes a gente olha para um Deus e cria uma imagem de um Deus. Então, eu entendo que a gente, na verdade, está respondendo a algo que Deus nos comunicou. Por isso, não seria uma invenção da nossa cabeça, mas uma resposta àquilo que Deus revelou na palavra e na criação. Um Deus que existe se revelando. E um construto humano seria alguma coisa que a minha necessidade humana, o meu anseio humano, a minha dúvida humana faz com que eu acabe projetando sobre algo ou alguém que se transforma no meu Deus, que seria um pouco daquela da mitologia nórdica, de pegar os raios e transformar nos deuses de trovão e outras coisas mais ou menos por esse caminho, certo? A discussão toda é essa: Deus, ele de fato, ele existe ou ele é construído pelo ser humano? É óbvio que todo mundo que está ouvindo a gente aqui, que sabe que existe uma pessoa que é ateu, essa pessoa não crê que Deus exista. Ele não tem evidências que Deus existe. Então a gente parte já daí da conversa, certo? Para ficar bem tranquilo para todo mundo. A primeira coisa que eu acho que a gente deveria entender um pouquinho é o Guilherme. Guilherme, o que você acredita para que a gente possa verificar se você é um ateu ou se você é um agnóstico? O que eu penso hoje sobre porque eu não sou um ateu? Eu não nego a existência de Deus. Não existe dentro da minha competência nada que me diga que Deus não existe. Também não consigo crer que Deus existe. Então, nesse sentido, eu fico ali no que seria o meu termo. Você falou que não é uma coisa não binária, né? E aí eu acho que é assim que eu me enxergo como agnóstico atualmente. Então, é algo que eu não tenho nenhuma conjectura sobre a inexistência, mas não existem evidências que me levem a crer que Deus existe. Mas para a gente não perder a questão do construto, que eu acho que é legal também, eu penso, quando eu escuto a palavra construto, é uma criação. Né? E quando a gente fala de construto humano, é uma criação humana. Por fim, eu penso que, independente de se Deus existe ou não, existe um construto nessa história, que é a imagem. A imagem que as pessoas têm de que Deus, aquele Deus, então acho que isso é um construto humano. Agora, independe da existência de Deus. Ele existe um construto, mas se aquilo se assemelha ao Deus ou não existe um Deus, tá em outra questão. Né? Interessante esse seu ponto, porque mesmo falando e usando a expressão que a pessoa falando que crê em Deus, ainda assim a pessoa pode estar se referindo a algo que foi uma construção da cabeça da pessoa. Aquilo que às vezes a gente vai chamar, no ambiente cristão, da idolatria. Que as pessoas às vezes falam que creem em Deus, mas aí você vai perguntar, mas como que é esse Deus? Me explica um pouquinho sobre esse Deus. E você vai perceber que vocês possuem definições distintas sobre o que é Deus. Então, se eu estou falando, ou se eu estou respondendo aquilo que Deus revelou, tá, então é essa ideia que eu tenho de Deus, não é invenção minha. Então, a idolatria, às vezes, tem ela se esconde debaixo dessa ideia de Deus. A pessoa fala que crê em Deus, mas à medida que você pergunta, você vê que está bem distante daquilo que Deus disse ser, de como ele age. Então, de alguma maneira, concordo com o Guilherme que por detrás da ideia Deus, e eu não vou bater no martelo aqui, que sempre que a pessoa fala Deus, ela está se referindo ao Deus revelado nas Escrituras. Sim. Por isso, sempre está atento à expressão e aquilo que a pessoa está falando. Eu ver se o que vocês estão falando é o que eu estou entendendo. Mesmo que, partindo do princípio que Deus exista, que exista um Deus, ok? E que ele tenha se revelado à população, a um grupo de pessoas ou para a população geral. As pessoas significam Deus
de um jeito diferente, uma da outra. E ela tem um construto desse Deus de um jeito diferente. E quando você vai refinar, partindo do princípio que Deus existe, se a forma como esse Deus se revelou é da forma como a pessoa considera esse Deus, você vê que existe um desencaixe. É isso que você está me dizendo? Sim. Tá. E o Guilherme está me dizendo que, mesmo que Deus não exista, ainda que Deus não exista, existe também o construto humano de que a pessoa criou algo. Então, as duas coisas, a palavra construto, ela está vinculada nas duas bases. Ainda continua havendo o debate de se existe um Deus que se revela de fato, ou se são as pessoas que projetam sobre algo ou alguém construindo algum Deus, e ainda assim ambos são construtos. Ok. Legal, beleza. Já começamos por um caminho bom já. Eu estou um pouco preocupado com esse teu microfone, se ele está longe de você. Vê se ele aproxima um pouco mais aí para você, puxa mais para frente aqui, para ver se ele fica mais próximo, porque senão eu não sei como é que está a nossa captação aí. Falar mais alto também. Ou fala mais alto, ou aproxima mais aí também, porque fica melhor. E se precisar, a gente pede para subir o som aqui. Pode ficar sem som. Eu quero que vocês tenham voz nesse lugar aqui. Galera, seguinte, como você define Deus, você, Lucas Lisboa, e qual é o papel da divindade na vida humana? Uau, hein? A primeira parte dessa resposta, acho que eu já esbocei quando eu falei sobre a revelação. Então, obviamente, acho que não consigo definir Deus aqui de alguma maneira simples, mas aquilo que pode ser conhecido sobre Deus é aquilo que ele se revelou. Às vezes a gente tem a ideia de que a maneira de se aproximar de Deus e a maneira que a gente vai conhecer esse Deus se dará mediante os critérios que a gente coloca para Deus ser conhecido. Então, pensando ali nas três tendências da epistemologia, a teoria do conhecimento, às vezes a pessoa pode achar que vai conhecer a Deus mediante o uso da sua racionalidade, né? São os racionalistas. Só que, por vezes, aquilo que Deus fala, aquilo que Deus diz, aquilo que ele faz, extrapola a noção que a gente tem sobre racionalidade. Então, até mesmo o Evangelho, a Bíblia vai descrever que isso é considerado para a pessoa que não está dentro, para a pessoa que não foi salva, que isso vai soar como loucura. Então, a pessoa vai ouvir essa mensagem e, para ela, isso vai ser perdido se ela utilizar o critério racional. Outro critério que ela pode utilizar é a experiência, é o pragmático. Não, pragmático faz, não, o empirista. Só que às vezes a pessoa coloca para Deus, faz isso, isso e aquilo, e então eu vou crer. Na Bíblia a gente tem diversas pessoas com essa tendência, né? O próprio Tomé, quando eu colocar a mão, quando eu vir com os meus olhos, aí eu vou crer. Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Então, às vezes, a gente quer que Deus faça algumas coisas, ele se submeta a alguns critérios que a gente colocou para ele, mas o problema é que, às vezes, a gente acaba perdendo disso. A gente pode não conhecer Deus como ele de fato é e como ele se revelou, por causa da maneira que a gente fala que quer que Deus se torne conhecido para nós. Uma outra tendência seria a subjetivista, que é o próprio sujeito que vai querer avaliar o que é válido, o que não é, olhar então para aquilo que diz respeito a Deus, e às vezes ele não consegue negar 100%. Mas quando ele ouve, por exemplo, que Jesus vai pedir renúncia disso, daquilo, ou que às vezes solicita ou demanda um estilo de vida que vai contra aquilo que ele acredita, aí ele fala, não creio. Então, essa seria a primeira parte da resposta, que até esqueci qual que é a segunda. A segunda parte é qual é o papel da divindade na vida humana? Se Deus existe, e ele de fato é quem disse ser, há implicações significativas para as nossas vidas. Então, o próprio apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 15, vai falar, olha, se a ressurreição não aconteceu, comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Então, acho que todas as pessoas, elas vivem em referência a Deus, seja de maneira positiva ou de maneira negativa.
Por isso que a importância dessa ideia de Deus ou da divindade é algo que está inescapável. E se ele é aquilo que ele disse ser, há implicações significativas para as nossas vidas. Isso vem um pouco ao encontro do fato de que a gente conversa sobre a interferência, ou estou usando a interferência no sentido de que molda a sociedade, da cosmovisão, né? A cosmovisão judaico-cristã que moldou todo o Oriente, aliás, o Ocidente, né? E aqui a América Latina, inclusive, que construiu toda a forma de nosso pensamento, nossas legislações, a forma de nós trabalharmos, até o significado da ética, parte desses princípios de forma de relacionamento. Estou correto nesse meu pensamento? Sim, sim. Legal, que vem um pouco permeando o que você falou, porque assim, existem toda a interferência disso daí também, caso exista ou caso não exista. Nesse caso a gente não está nem dizendo, afirmando que se existe ou não existe. Agora a pergunta para o Guilherme é a seguinte: o que o levou a não acreditar em Deus e como você vê a ideia da divindade na sociedade? O que me levou a não acreditar em Deus? Mais uma vez, eu não nego a existência de Deus, mas é uma pergunta até difícil de responder, porque talvez ela seja contrária. O que não te levou a acreditar em Deus? Eu vou fazer uma analogia, né? Eu não acredito no Bob. Vamos criar Bob é uma empresa, Bob é um conceito que eu uso para qualquer coisa que eu queira. Quase quando a gente criou uma empresa, colocando o nome da empresa Bob. Isso. Vamos lá, eu não acredito no Bob. Por que eu não acredito no Bob? É mais fácil explicar porque eu acredito em uma coisa do que porque eu não acredito em determinada coisa. Tá. Então, vamos pegar um Deus que não seja o Deus judaico-cristão e vamos colocar para fazer uma analogia. Vamos pegar Tupã, que é um ser bem cultuado aqui na nossa região. Era, né, antigamente, e agora é um pouco menos. É porque tá acabando com os índios, né? Aí não acabou com o Tupã, acabou com os índios. Aí acabou com a ideia de Tupã junto. Mas vamos lá. Por que eu não acredito em Tupã? Então, a mesma coisa se aplica a qualquer divindade. Porque eu não acredito. Não tive. Aí a gente pode até entrar no. Às vezes a gente pensa que pode ser uma prepotência nossa. Fala, não, mas eu preciso de evidências, etc. Mas é a forma com a qual eu. A construção do Exato. A minha limitação hoje é. Eu observo o mundo através de alguns sentidos. E esses sentidos me dizem que algumas coisas existem e outras não. E é assim que eu interpreto aqueles sinais que estão ali. Talvez a minha régua esteja errada. Talvez eu não consiga medir o que tem que ser medido para chegar a crer. Inclusive, existe um viés biológico que pode ser discutido, por exemplo, se existem genes que levam as pessoas a crer ou não crer. Isso entra em discussão em algum momento dentro da biologia. Talvez eu não tenha esse genetivo, não sei. É algo difícil de dizer. Eu tenho uma segunda pergunta também. A parte B dela, mas eu quero depois colocar mais um temperinho, que assim, a parte B é como você vê a ideia da divindade na sociedade. Certo. Vai lá. Acho que ela tem um papel fundamental. Aí vai falar assim, mas você não acredita e tem um papel fundamental. Justamente pela influência que a gente tem dentro de todas as sociedades, né? Acho que não existe nenhuma, eu desconheço alguma sociedade que não teve nenhuma influência de algum tipo de religião ou algum tipo de divindade. Então, é fundamental a gente entender, pelo menos, mesmo que você não acredite ou não concorde, se você não entende, é muito mais difícil lidar com por que algumas coisas são como elas são na nossa sociedade, né? Por que eu pego uma nota de R$10 e está escrito Deus seja louvado no estado laico? É uma pergunta a se fazer. Então, se não existe nenhuma influência, por que isso acontece? Para mim, é inegável que existe influência. E também acho aí, pensando do ponto de vista mais prático, que eu sou muito pragmático nesse sentido. Existem perguntas que as respostas são tão difíceis de dar que geram dúvidas. Né? E essas dúvidas, elas são momentos de dificuldade. Eu, não tendo uma resposta para algumas perguntas, eu me sinto mal. Eu vou buscar algum conforto em achar uma resposta. Se eu não tiver essa resposta de forma palpável, talvez algo que não seja físico possa responder. E aí, para mim, faz muito sentido que a gente busque divindade e outras coisas para responder esse tipo de anseio. Por exemplo, uma pergunta que ninguém, na minha visão, vai conseguir responder. O que acontece depois que você morre?
Isso gera uma angústia, né? Se você não crê em vida após a morte, é uma angústia envolvida. Eu adoraria acreditar e não consigo. Eu sempre falo isso, eu sou louco para acreditar que eu vou viver depois de morrer, porque é fantástico, é um conceito maravilhoso, acalma, apazigua, mas eu não fui capaz ainda de me conectar com essa ideia, né? E eu acho que isso traz pra gente necessidades de apaziguamento. E esses deuses, ou o deus judaico cristão, ou qualquer outra entidade, eles trazem esse conforto. Então, tem um papel também de manutenção de conforto de alguma forma dentro da sociedade que isso pode trazer, né? Eu imagino que tem outras questões, mas eu vejo essas duas principais. Você vai falar alguma coisa? Interessante, quando você fala, você gostaria muito de crer nisso, parece que seu ser anseia por isso. Em Eclesiastes, em uma passagem que vai falar justamente que Deus colocou esse anseio pelo eterno, anseio pelo divino, que levou alguns teólogos a trabalharem a ideia do sensus divinitatis, o senso do divino, ou a semente da religião, que em todo ser humano é aquele dispositivo que aponta para Deus e que faz com que o homem anseie esse Deus. E é justamente por isso que em todos os lugares, em todos os tempos, a gente vê ecos dessa crença ou desse impulso, só que às vezes não foi direcionado ao objeto correto. Sim. Então tem esse aspecto subjetivo ou individual da pessoa que anseia por algo. Nas escrituras é Deus que colocou esse anseio pela eternidade no nosso coração. E voltando em uma das suas perguntas, é justamente por esse motivo que a gente vê essa religião ou a busca por Deus sendo difundida, está em todos os lugares, porque todas as pessoas carregam essa noção do divino, o anseio pela eternidade em seus corações, né? O que é legal é que eu conheço o Guilherme, e o Guilherme, ele é a pessoa mais difícil. Eu, como cristão, sempre quero, claro, plantar a semente do evangelho em todas as conversas. A gente já teve viagens juntos, a gente já almoçou vários momentos juntos, a gente conversou, e os melhores papos que eu tive foi com o Guilherme. Só que o Guilherme, ele é o cara mais difícil, e não é o ponto aqui, a gente não vai convencer, de você convencer ele. Por quê? Ele está disposto a ser convencido. Ele quer ser convencido. Mas existem métodos para que isso aconteça, e ele precisa ter alguns estalos para que isso aconteça. A percepção dele. Por isso que ele comentou, até a primeira coisa, talvez seja uma coisa genética. Talvez seja, e a gente vai entrar em certo momento numa conversa sobre isso, será que a fé é genética? Então, vamos conversar. E aí talvez até tenha uma vinculação com predestinação. A gente pode até dizer assim, será que Deus colocou geneticamente aqueles que seriam predestinados para a salvação? A gente vai conversar isso em certo momento. Não hoje, mas em certo momento. E o que é legal é o seguinte, eu como conheço mais um pouco o Guilherme, eu sei que quando ele fala que ele não diz que Deus não existe, ele está utilizando um conceito científico de utilizar como uma variável possível. Não é provável, mas é possível. Sim. Concorda Sim, comigo? existe uma probabilidade, existe lógica, existe isso que possa fazer sentido. É isso. Então, isso é muito interessante, porque, em teoria, o que você está me vivendo aqui, você fala assim, poxa, esse é um camarada que, se ele tiver uma experiência íntima e real com Deus, vai mudar a vida dele. Tá, mas o que é uma experiência íntima e real com Deus para esse camarada? Entende qual é o ponto? Até, nós já nos conhecemos desde 2018. Isso. E eu brinquei em certos momentos com o Guilherme, já lá atrás, brincava dizendo, a gente vai ter um podcast, e nesse podcast a gente vai conversar sobre filosofia, sobre teologia, sobre esses assuntos da nossa mesa, porque várias vezes a gente almoçava, as conversas eram tão ricas, tão gostosas, que se a gente tivesse uma câmera, a gente ia bombado, né, na internet, lá de 2018 já. Só que o que acontece é o seguinte, é importante que essas conversas, elas chegavam exatamente na teologia de boteco, às vezes em lugar nenhum, esse que é o ponto. Mas eu acho que eu perdi um pouco do raciocínio do fato de dizer que o Guilherme, ele está aberto a ser convencido. Porém, faz 4, 5, 6 anos que ele está aberto, faz 30 anos que ele está aberto a isso. Aí a percepção que a gente tem do que você mesmo falou agora, e eu concordo como cristão, que
todas as pessoas elas têm um anseio, um desejo, elas buscam por isso. E isso foi um problema para você, né, Guilherme? Conta um pouco para a gente como é que era o lidar com a falta da perspectiva do pós-vida. Eu agora estou apaziguado, não sei por quanto tempo. Eventualmente a gente se depara com situações na vida onde a gente lembra que a gente vai morrer. Sim. Né? E acaba que em alguns momentos, se você não tá com a cabeça boa, eu imagino que não só para mim, mas inclusive entre os cristãos isso deve acontecer. Deu um certo anseio, uma certa angústia, né? E por bastante tempo, depois aí eu passar da fase da adolescência, eu fiquei filosofando, né? Se existe determinado tipo de pós-vida ou outro, ou se não existe, etc. E isso me gerou algumas crises de ansiedade noturnas, algumas insônias, etc., porque eu ficava bastante preocupado. Para mim, o pior que poderia acontecer era eu deixar de ser. Um vazio que não é sentido, eu sei que não, mas pensar que isso vai acontecer me trouxe bastante ansiedade. E eu passei a buscar entender como diferentes culturas enxergam isso, né? Eu sei que, por exemplo, no Japão é comemorado, uma pessoa morre e se faz uma festa. Lógico que eu falo no Japão e aí parece que é o país inteiro. Mas existem grupos no Japão, mas enfim, isso me chamou a atenção. Eu fui buscar por quê? Né? Como você comemora uma pessoa deixar de existir? Não faz sentido. E aí fui buscando, entendendo, e aí eu fui me apaziguando em relação ao inevitável. Eu vou morrer, eu brinco, às vezes eu converso com algumas pessoas e falo assim, pra mim é um jogo de perde-perde, né? Porque se eu morrer e não tiver nada depois, já é o pior cenário na minha cabeça. Só que se eu morrer e eu acordar depois, eu me dei mal. Alguma coisa eu fiz errado esse tempo e não vai dar muito certo. O que vai acontecer depois vai ser muito legal, né? Eu vou falar da Posca de Pascal, né? Acho que sim. Conta pra gente. É justamente isso. Se você crer em Deus e você estiver errado, você vai ter vivido sua vida bem, razoável. Mas se você estiver errado, não teve nada. Agora, se você estiver certo, aí então o jeito que você viveu a sua vida naquilo que você creu vai ter implicações eternas. Então, o argumento dele ali no livro Pensamentos é justamente isso. Olha, é melhor crer, porque se você estiver errado, você não perde muito. E se você estiver certo, aí você tem tudo a ganhar, né? Isso do argumento isso dele. É muito doido, né? Isso é muito doido. Por que eu fiz questão até de pedir para que o Guilherme falasse como era o pensamento dele por ele não acreditar na pós-vida durante um período da vida dele? Porque nessas conversas que nós tivemos desde 2018, em vários momentos o Guilherme falou claramente assim, cara, eu gostaria de acreditar. Eu gostaria realmente de acreditar. Isso confortaria a minha vida, me daria condições de viver muito mais pleno. E em muitos momentos eu tive a sensação de falar, o Guilherme está às portas da conversão, às portas. Sabe quando você tem aquela sensação, tipo assim, esse cara vai se converter amanhã? Ao ponto de que eu cheguei a brincar com ele, eu falei assim, por favor, não se converta antes que a gente comece o podcast. Não falei pra você? Falou. Eu falei pra ele, não se converte antes, porque senão vai acabar com o meu podcast, cara. Então, assim, a sensação é de, sabe aquela coisa, o cara vai se converter, não se converteu. É assim, e isso é muito legal de trazer para essa conversa, porque para ele não se converter, algumas coisas não fazem sentido, não está encaixando todas as coisas. E na nossa fé, na fé cristã protestante, nós acreditamos na interferência divina, na pessoa do Espírito Santo, que é uma das pessoas da Trindade, conforme você conhece, convencendo a pessoa sobre o pecado, a justiça e o juízo e trazendo com isso a condição de a pessoa perder as escamas dos seus olhos e enxergar uma coisa que ela não enxergava, ela passa a enxergar alguma coisa. Mas assim, isso é muito interessante, porque em muitos momentos eu via assim, claramente a atuação, como eu crio, sobrenatural de Deus sobre aquilo, mas no dia seguinte as coisas continuavam exatamente iguais. Isso é muito, muito rico para essa conversa de teologia de boteco. Deixa eu continuar aqui, senão eu dou muito spoiler, vamos lá. Eu queria que vocês me dessem aqui, no caso do Lucas Lisboa, quais são as principais características que você atribui a Deus. Importante, você é um teólogo de teologia reformada, concorda ou não?
Vamos evitar classificar aqui para manter o emprego. Classificar. Acho que precisaria explicar muito bem o que se quer dizer com reformado. Ok. Antes de poder classificar. Então você é um teólogo cristão. Isso, ok? Você é um teólogo cristão, beleza pura. Então você acredita no Deus de Israel. O Deus de Israel se revelando a Israel, e esse Deus acabou virando o Deus dos cristãos também. É esse Deus que nós estamos falando, para que você que está vendo a gente aqui, você pode falar uma teologia de boteco, mas que teologia é essa? Quem é esse teólogo? Nós somos cristãos, então estamos falando de um teólogo cristão. Tudo bem? Certo. Beleza? Até aí tudo bem? Tranquilo? Beleza. Você vai sinalizando se eu posso. Continua. Continua, vai, tranquilo. Aí a pergunta, então, fica o seguinte. Para você, então, Lucas, quais são as principais características que você atribui a Deus? Agora, veja, importante. Você é um teólogo cristão. Isso. Então, nós estamos falando do Deus cristão, que é o mesmo Deus dos judeus, que é o mesmo Deus dos cristãos. Tudo bem? Uhum. Legal. Quais são os atributos que você atribui a Deus? Okay. Nesse momento, acho que eu não posso falar partindo de mim mesmo, mas eu carrego comigo uma tradição que desenvolveu bem esse tema. Eu acho que uma maneira simples e adequada de entender quem Deus é olhando para os seus atributos, e que na teologia é dividido entre os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que somente Deus possui, enquanto as suas criaturas não. Então, por exemplo, Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem a potência para fazer todas as coisas. Ele é soberano. Então, existem esses atributos de Deus que a criatura não tem. Mas também existem os atributos comunicáveis que Ele partilha, Ele comunica com as suas criaturas. Então, por exemplo, nós criamos, nós somos criativos, nós amamos porque esse Deus é amor. E também vários outros assuntos, por exemplo, a nossa santidade. Existem imperativos falando para nós sermos santos. Nós podemos, então, refletir, ainda que em pequena escala, aquilo que Deus é de maneira perfeita e maneira completa. Então, essa é a maneira que a teologia divide os atributos comunicados e não comunicáveis. Isso. Existem outras formas de dividir. Classificar. Por exemplo, existem os atributos metafísicos e os atributos pactuais. Isso é bem interessante, porque os atributos de Deus enquanto a sua relação com a criatura. Por exemplo, Deus é amoroso, mas Ele é amoroso e você só é amoroso à medida que você possui um objeto do seu amor. Claro que há amor entre as pessoas da Trindade, mas você só pode amar, você só pode ser misericordioso à medida que existe um objeto. Por isso que a ideia do pactual. Então, existem várias características que a gente pode conhecer sobre Deus porque Ele quis se tornar conhecido mediante essa relação. Enquanto existem os atributos metafísicos, os atributos de Deus enquanto Ele mesmo nas três pessoas da Trindade. Então, são duas propostas possíveis aí para se entender esse Deus. Comunicáveis e incomunicáveis, metafísicos e pactuais. Pactuais, beleza. De relacionamento. Como se fosse uma aliança, sim. sentido? Tá, vamos lá. Uma coisa que eu acho que é legal, a gente hoje não vamos conseguir estressar todos os assuntos, mas, por exemplo, você falou sobre santidade. E, em certo momento, a gente precisa até conversar para significar melhor o que é santidade, né? Porque eu mesmo, quando me converti, eu participava de uma família que era católica apostólica romana, e tinha tios que falavam assim, esse cara é santo nada, santo comedor de feijão. Porque a visão que as pessoas têm sobre o que é santo é diferente daquilo que a Bíblia fala sobre ser santo. Porque a gente entendeu a santidade como sendo um ser angelical, quase que intocável, que andava por nuvens, que tinha uma auréola sobre si e que tudo que tocava, aquilo se transformava em coisas milagrosas. E é totalmente diferente de ser santo segundo o que as escrituras propõem. Diga se eu estiver errado, você é o teólogo aqui. O santo está mais vinculado com ser separado. Eu separei para que você não seja dessa forma, você seja da forma como eu estou propondo. Tudo bem? Sim. A gente vai conversar melhor sobre isso em outros momentos. Explorando só um pouquinho mais a questão dessa relação com as suas criaturas. A gente está tão durinho, não quer comer amendoim aqui, ó. Pode comer amendoim para mim.
Nessa relação com as criaturas, é interessante observar que certas coisas a gente conhece de Deus somente porque há esse relacionamento. Por exemplo, a gente não saberia que Deus é misericordioso ou gracioso se não existisse pecado. Então, apenas jogando aí um caranguejo aí na piscina, por que o mundo está do jeito que está? Por que há tanta maldade? Por que o mundo, de uma certa maneira, está quebrado? Uma questão que a gente não pode fugir é que Deus, em meio ao mundo quebrado, com sofrimento, com desgraça, com miséria, com maldade, ele demonstra graça, misericórdia, socorro. Então, nessa relação com Deus, do mundo do jeito que ele é, Deus ele demonstra características que, por exemplo, somente em um mundo paraíso ou num jardim sem pecado, às vezes a gente não teria a noção do que é graça. Essa graça. Então Deus revela alguns aspectos de si no mundo quebrado em que a gente vive. E existem tantas outras coisas, isso somente para falar que o assunto a gente não encerra aqui. Quantos outros atributos de Deus nós conheceremos em um estado de bem-aventurança, de eterna felicidade sem pecado? Então eu creio que existem muitos outros atributos de Deus, características do seu ser que nós ainda não conhecemos, porque será em um outro momento, revelado em uma outra dimensão de relacionamento com Deus, né? Show. Guilherme, você já respondeu de certa forma, você acredita que a ideia de Deus é uma criação da mente humana? A ideia de Deus é uma criação da mente humana. Imagino que sim. Como todas as outras ideias. Então, mas é que essa pergunta ela tem uma qualificação melhor feita quando, por exemplo, existe um Deus e ele se revela, partindo do princípio que ele existe e que ele se revela. Aí não parte do ser humano. Isso. O ser humano simplesmente reconhece aquele ser como sendo um Deus. Sim. O que você parte do princípio que pode existir um Deus, mas você não o reconhece em nenhum lugar. Isso. E por não reconhecer em nenhum lugar, nesse caso, nessa resposta, um construto humano. Sim. Certo? Faz sentido. É isso? Eu estou colocando palavras na boca dele. Isso. A definição é complexa, né? A ideia ou o construto de Deus, partindo dos pressupostos que eu tenho que avaliar, porque de certa forma eu fico em desvantagem, eu só tenho que analisar o lado. Eu preciso sempre analisar o coisa. Então, eu preciso calcular. Então, para eu calcular, eu preciso pensar se existe e se não existe. Acho que está muito bem explicado. Se ele existe já pelo Lucas aqui, e isso fica claro. Então, eu vou sempre partir para as respostas do se ele não existe para facilitar, mas eu tenho que avaliar os dois lados. Então, é um construto humano? Se ele existe, não. Por quê? Porque seria muito burro algo que se revela e eu não enxergo. Uhum. E eu acho que é assim que você me enxerga, inclusive, nesse momento. Você sabe, interessante. Porque o que pra gente é extremamente óbvio, ele só se tornou óbvio quando a gente tomou a pílula vermelha. Sabe o Matrix? Não sei se você chegou a assistir Matrix já, o Guilherme, eu sei que a gente já conversou sobre isso várias vezes. No filme Matrix, você está falando sobre uma história que resume mais ou menos o filme para mim. Qual é a história de um e outro? Não precisa ser muito... Você gosta de resumos que são simples, né? Tem 300 aulas sobre Matrix. Não, mas a gente está falando de um mundo dentro do mundo. Isso, é uma simulação que é vivida por seres que estão presos em realidades virtuais, né? Tem um mundo real e existe um mundo virtual. Esses seres vivem no mundo virtual achando que é o mundo real. Faz muito sentido dentro das construções que tem nas escrituras de várias religiões. A gente está vivendo num ambiente onde não é o definitivo, onde não é o eterno, né? Isso tem toda a relação com o filme do Matrix. Aí a pílula vermelha, quando ele toma, é o momento em que as escamas caem dos olhos, as minhas também presas ainda, pelo visto. Então ele passa a viver ali no mundo real, que é bem pior do que o mundo virtual. Porque o mundo virtual é uma simulação para trazer alegria, conforto, para trazer subordinação, inclusive. Essa é a palavra. Né? E onde não há necessidade de você se preocupar porque está tudo simulado.
Só que por algum motivo, algumas pessoas nascem quebradas ali dentro e começam a contestar essa simulação. E isso passa a fazer parte do filme. Esse filme, ele permite que a gente converse, se a gente converse assim, fantasticamente fazendo o paralelismo dele. Dá para trabalhar bastante sobre isso. E eu entendo exatamente assim, que nós tomamos uma pílula vermelha dentro dessa brincadeira que a gente está, e a gente está enxergando alguma coisa. E você tá vivendo dentro dessa simulação. Então, assim, não é porque eu tomei a pílula vermelha, eu sou melhor do que ele. Claro que não, óbvio que isso não funciona dessa forma. Não funciona, na minha visão, mas na visão de algumas pessoas, sim. Não, esse que é o ponto. É por isso que a gente está fazendo teologia de boteco. Você que está olhando para mim agora, entenda, o fato de você ter um pensamento que é diferente de uma outra pessoa não te torna digno ou capaz de você tripudiar em relação a outra pessoa. Primeiro que você pode estar errado, ok? Primeiro ponto é esse, você pode estar errado. Eu não estou falando exatamente sobre teologia porque eu acredito que eu esteja certo. Mas, que bom, né? Senão tá nesse sentido. Deixa eu começar aqui, né? Chamaria insanidade. Isso seria maluco. Tá entendendo? Não, e no meu caso, né? Eu me converti com. Você nasceu na cristão, né? Isso. Então, um camarada que é cristão há 31 anos. Eu me converti com 20 anos de idade. Tô com 54. Cara, eu joguei muita coisa fora, então deixei de fazer muita coisa. Tudo bem que tem o pensamento de, não, mas se houver, tá, mas se não tiver, eu perdi um monte de coisa. Esse é o pensamento. Vamos viver. Comamos e bebemos, porque amanhã morreremos. Uhul, né? Mais ou menos assim. Mas a ideia é que se você pensa que se você tem certeza e convicções daquilo que você tem certeza e convicções, então você tem que ter, no mínimo, respeito pelas outras pessoas. E você precisa agir e relacionar-se com as outras pessoas entendendo que elas não têm essa percepção que você tem, essa certeza. Concorda, Lucas? Eu creio que a pessoa de fé ou a pessoa que crê, ela deve ser muito humilde. Eu entendo que é algo que não veio dela, é algo que às vezes ela não queria, é algo que ela não dispunha das forças para alcançar a salvação. Então, do início ao fim, a salvação é uma demonstração de fraqueza do ser humano, da sua incapacidade e da misericórdia, de graça de Deus. E quem é que precisa de ajuda? Quem é que precisa de auxílio? Quem é que precisa de salvação? É justamente alguém que está quebrado. No momento que a pessoa se converte, no momento em que ela é salva por Deus, gente, isso é um atestado de que, olha, você é um miserável, desgraçado, mas você foi alcançado. E eu penso que não é a gente que vai alcançar salvação. É essa salvação que nos alcança. E isso é extremamente humilhante. Não fostes vós que vos escolhesse, mas eu vos escolhi a vós. A primeira bem-aventurança, né? Bem-aventurados os... Agora você me colocou numa estreita. Os pobres em espírito. Vai descrever ali a característica de alguém que é falido espiritualmente, um mendigo espiritual, pois deles é o reino dos céus. Então, o primeiro degrau aqui de uma caminhada cristã, que começa aqui nesse momento com a sua salvação, é um degrau de humilhação, que alguns vão chamar de humilhação evangélica. Então, se há alguma postura de arrogância, se há alguma postura de orgulho, olha, aquilo que eu criei, tudo mais, a pessoa está se esquecendo de que foi Deus quem resgatou essa pessoa. Não foi por mérito, não foi por capacidade, não foi por inteligência. Olha aqui, eu olhei as evidências, eu estudei, cheguei à conclusão e eu estou vendo coisas que você não está... Não, é Deus quem abriu os olhos para que você compreendesse tais coisas. Não foi você que abriu o seu olho. Você é tão indigno, é tão incapaz que você teve que ser ajudado até para abrir os seus próprios olhos. A maior parte das passagens que falam sobre a justificação, sobre o perdão, sobre a salvação, aparecem na voz passiva. Justificados, pois, se alguém não nascer de novo, estão na voz passiva. Ou seja, você sofre a ação. Você não é capaz de se nascer por si mesmo. Né? Mas, Lucas, isso é muito legal você conversar. Não é nem objeto da nossa conversa de hoje, mas vai ficar, porque você percebeu já que teologia de boteco tem conversa pra caramba, né? Nós já conversamos, eu e o Guilherme, e eu criei um percentual, porque 99% dos percentuais são criados na própria mesa da conversa, inclusive esse que eu acabei de criar agora.
Você cria o percentual e você põe o número. Mas eu vou dizer para você que, na minha cabeça, não se frustre e, por favor, não cancele a sua inscrição aqui no canal, por favor, fique com a gente, mas eu acho que uns 95% da igreja evangélica é arrogante, é petulante, é orgulhosa. Você tem 5% de pessoas quebrantadas, contritas e que têm o conhecimento que você acabou de dizer, dizendo o seguinte: sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou a videira, vocês são os ramos. Os ramos não têm raízes, você não consegue fazer nada sem mim. Essa percepção cristã de profundidade, de necessidade de Deus e que tira toda e qualquer arrogância para você interagir com as pessoas, está com a minoria. Uhum. Ainda que nós sejamos 66 milhões de cristãos evangélicos espalhados em mais de 110 mil igrejas do Brasil, eu vou até mudar a câmera. Muda a câmera para o Guilherme Borelli enquanto eu pergunto: Guilherme, a sua percepção, apesar de você não ser cristão evangélico, é que esse percentual meu é mais ou menos por aí? Se não for por aí, está perto? O percentual, aí você perguntar por cima. O percentual é complicado, não dá. Mas a sensação, eu posso falar sobre, eu vivi bastante tempo durante a minha adolescência, quando eu já me identificava como alguém que não cria, né? Uhum. Eu vivi situações bem desgastantes emocionalmente, de pessoas que se afastaram. Eu vivi alguns impasses de pessoas que se dispunham a me catequizar, me evangelizar, e isso me gerava algum desconforto, né? Ainda que eu não recusasse, porque, como eu disse, estava morto, né? Eu ainda assim não é uma coisa agradável, porque tem momentos, tem hora que você está querendo comer um amendoim no boteco, tem hora que você não tá. E aí, assim, né? E é óbvio, mas como eu gosto de dizer, o óbvio não é... Nem sempre o óbvio só é óbvio para quem tem os olhos treinados. Para mim, o óbvio é meio chato, às vezes. Então, você tem que partir de um lugar onde você sai da superfície também, você é profunda. E eu acho que, às vezes, as pessoas elas ficam só nas crenças superficiais delas e elas querem doutrinar, elas querem passar por cima. Eu vejo isso em grande parte da população cristã, não apenas na cristã, mas no Brasil é a realidade que eu consegui observar. E agora, se é 95%... Não dá, esse percentual só. É porque eu, por não ser cientista, eu posso criar um percentual. 69% das pessoas. É igual tem muitos políticos hoje que fazem isso, né? Vai falar 69%, não sei o quê. O bom aqui é que cada um vai defender um ponto, né? Ele falou: não posso falar de reformado, pode ser. Eu não sei, eu não faço tá tranquilo. Aí acho que fica a critério das pessoas também, se elas querem se submeter a algumas coisas, né? E eu acho que ninguém é obrigado. Então, eu estou disposto a ouvir, a conversar, mas partiu de um ponto onde aquilo... É o dono da verdade. Porque você vai jogar xadrez com o pombo, né? Isso, esse que é o ponto. Então, mas infelizmente a maioria, dentro desse comentário que a gente está falando, a maioria dos cristãos são pombos. Eles querem forçar você a acreditar naquilo que eles acreditam, só que eles não têm profundidade e raiz de vida especificamente, porque se a raiz existisse, seria uma raiz de misericórdia, seria uma raiz de quebrantamento, de humildade. Então, se a pessoa está tentando te convencer, é porque ela não está entendendo, ela não está arraizada. Enraizada, até é uma série que a gente está utilizando agora, exatamente agora, na igreja, que é Enraizados. Esta raiz, a raiz de profundidade e de quebrantamento. Se você se acha no direito de poder, eu vou usar até o termo, catequizar o seu bairro, sair pregando o evangelho para todo mundo forçosamente, você não entendeu o que é o cristianismo, você não entendeu o que é o evangelho. É assim, eu quero e tenho a incumbência de pregar o evangelho, mas é de uma forma humilde, é de uma forma de serviço inclusive ao meu próximo, né? Eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Cara, eu me amo pra caramba. Você acha que eu sirvo o meu próximo como eu me amo? Não, né? Essa conversa pode ser teologia de boteco. A gente pode ficar conversando aqui por horas. Não dá hoje, mas a gente vai conversar em outros momentos sobre isso. Deixa eu já mudar um pouquinho só. Eu vou perguntar para o Lucas em Lisboa. Lucas, você teve alguma experiência pessoal que moldou a sua crença em Deus? Não sei se a questão de ter alguma experiência que moldou a minha percepção de Deus seja a melhor maneira de, talvez, de colocar a questão, porque dessa maneira eu estaria julgando o caráter de Deus
mediante as minhas experiências, aquilo que eu passo, né? Então, geralmente, eu explico isso com uma ilustração, né? A pessoa viaja, planeja o dia, vai pegar o carro, coloca as crianças no carro, vai passar um dia lá na praia, o sol tá lindo, dá tudo certo na viagem, eles têm um momento maravilhoso. Aí no fim do dia eles postam uma foto na rede social, né? Todo mundo junto falando, Deus é bom. Tá, mas e se você tivesse acordado aquele dia, estivesse chovendo, no meio da estrada, o pneu do seu carro fura, chega lá, a praia tá terrível, todo mundo com aquela caixa de som também, né? Terrível isso daí, né? E tudo, aí o casal briga, criança passa mal. Essa pessoa postaria uma foto falando Deus é bom? Então acho que essa é uma questão que a gente precisa tomar cuidado, que às vezes a gente avalia o caráter de Deus pela nossa experiência. Ainda assim, eu percebo que a fé ou a minha crença em Deus tem o elemento de correspondência com a minha vida. Ou seja, aquilo que eu experimento, aquilo que eu provo, aquilo que eu me relaciono com Deus, eu vejo que está ancorado, está apontando também para aquilo que a Bíblia diz. Então, eu gosto dessa expressão da correspondência. Então, questão de orações que foram respondidas, coisas que eu estou vivendo, clamores que eu fiz que foram respondidos. Então, eu tomaria o cuidado também nesse momento, quando fala sobre experiência, de negar que ela não existe. Eu acho que algumas pessoas ou algumas denominações forçam muito esse aspecto empírico, né? De vamos provar, vamos viver, vamos sentir, por aí vai. A relação com Deus, o conhecer a Deus nas Escrituras, tem um aspecto muito forte desse aspecto relacional. Conhecer a Deus é conhecer intimamente, não é conhecer proposições. Então eu vejo que algumas igrejas caem em um extremo de só focar nisso, enquanto outras igrejas acham que não há espaço para sentimento, para alguma emoção, para uma alegria, e às vezes eles procuram até abafar. Não, você está virando pentecostal se você está falando que orou, que Deus respondeu, que você viveu alguma coisa com sobrenatural. Deus. Então, eu consigo observar, sim, diversos momentos em que houve essa correspondência, mas eu também não uso isso como um argumento para chegar para a pessoa e na expectativa de falar, olha, eu fiz tal coisa, eu experimentei isso, Deus fez tal coisa, logo creia. É um protocolo. Isso é um protocolo. Eu acho que ainda que as pessoas tenha... transferem a experiência como se fosse uma doutrina. Isso. E aí querem que as pessoas tenham essa mesma experiência ou alguma coisa correspondente para que aquilo possa provar. E até algumas pessoas têm a expectativa de que quando Deus se manifestar pessoalmente a mim, aí então eu vou crer. Mas a gente vê nas Escrituras diversos momentos em que o povo vivenciou milagres, travessia do Mar Vermelho, multiplicação de pães, de peixes, diversos outros milagres. No momento tem aquele uou, mas depois se esquece, procuram outras justificativas e por aí vai. Então eu olho para Deus e essa maneira como eu vivo com Deus como um ambiente que nele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nós movemos, vivemos e existimos, e nisso que ocorrem as experiências com Deus. Então eu procuro na minha vida ter esse equilíbrio, né? Você ia falar Eu queria entrar porque eu vi uma sinceridade muito legal na fala do Lucas, né? E eu consigo enxergar o oposto, não crendo, né? Eu vejo muita gente que precisa se afirmar o tempo todo de uma crença que para mim é frágil, na minha visão é frágil. E essa questão da experiência, né? Sobre quando tá tudo bem, Deus tá lá. Deus é bom. Quando não tá, Deus não tá mais, ele abandonou a gente. Como é que funciona, né? Eu fico vendo e tentando entender. Então, quando a pessoa cai em doença, né? Deus, por que será? Mas ao mesmo tempo Deus é onipresente,
Então ele tá em todas as coisas, ele é todas as coisas, e como é que, pra mim parece até um pouco de hipocrisia em alguns casos a pessoa tentar usar dessas justificativas. Então realmente eu achei muito legal essa fala do Lucas, porque mostra um jeito de observar essas experiências e entender que para cada pessoa vai ser de uma forma, de um jeito, e aquilo segue lógico, né, de acordo com o que vocês creem nas escrituras, e esse é o caminho, mas não é impositivo, né? Eu acho que esse é um caso interessante de falar. E eu já vejo o oposto também, né? Que é o ateu, porque ele teve uma experiência ruim, né? Então, Deus era legal até que morreu meu pai, então agora eu não creio mais. Eu passo a não crer em Deus porque ele deixa de me atender. Tudo bem, entendo. Mas será que esse é o caminho, né? A experiência negativa, ela te tira de Deus, e a positiva te aproxima? Eu acho fraco. É o ponto e contraponto, né? O que é interessante é que a gente está vivendo um momento que também é um assunto que vale falar um podcast inteiro sobre isso, que é a igreja do sentir e a igreja do sentido, né? A gente vive uma igreja evangélica brasileira que é uma igreja principalmente do sentir. As pessoas querem sentir a Deus. Então, todo o culto ele é trabalhado, ele é elaborado para que você possa dizer o culto foi uma bênção. Só que essa própria frase, o culto foi uma bênção, está totalmente equivocada, porque o culto é prestar adoração a alguém. Quem tem que responder se o culto foi uma bênção ou não é Deus, quem foi cultuado. E ele tem formas de medir se houve adoração ou não houve essa adoração. Então, na verdade, é uma igreja clientelista. Ela quer ser cliente de Deus. É como se Deus tivesse que responder aos seus anseios. Isso é uma discussão bem ampla, bem complexa, que não dá para falar tão rapidamente aqui, mas que a gente sabe que ela existe. E a do sentido é aquela que você, como o próprio Lucas comentou, você quer vivamos, quer morramos, tudo que façamos, façamos para a glória do Senhor. Nós fazemos para isso. A vida e a morte estão nas mãos dele. O fazer ou não fazer cabe a ele. Então, ele tem, utilizando até um termo que foi até uma vez pregado na nossa igreja, a pátria potestas. Ele tem o direito absoluto sobre nossas vidas e eu sou um servo. Ele faz comigo o que ele quiser, porque ele já me deu, na fé cristã, a redenção através do sacrifício do seu próprio filho. Então não cabe a mim o direito de dizer o que é Deus, o que ele tem que fazer, o que deixa de fazer. Essa é uma conversa que a gente vai ter no outro momento e que você vai gostar. Eu posso garantir você, fica com a gente, você vai gostar. Não é hoje não dá, não. Lucas, concorda comigo nisso que eu falei aqui? Ok? Tá tudo belezinha? Vou tomar o puxão de orelha depois, vamos dizer, não, a teologia do ruim tá ruim. É vocês, ele é um dos caras que forma a teologia. Vou comentar no YouTube. Eu tô concordando com tudo. Você tá fazendo bem. Gui, como que suas experiências de vida e observações sobre o mundo impactaram sua visão sobre Deus? É mega complicada essa resposta, né? É justamente o que eu estava falando, né? Não teve um evento traumático que de você. Porque, novamente, eu nasci em um lar cristão e tive a iniciação ali no que seria as práticas cristãs. Você foi introduzido nas práticas cristãs, você nasceu num lar cristão católico. Sim. E você foi estimulado pela sua família? Sim. Minha avó, principalmente, minha mãe me colocou para fazer a primeira comunhão, eu sempre fui orientado nesse sentido e abandonei na crisma. Foi quando teve um evento, né? Conta aí. Esse evento é confuso, porque tem gente que diz que não foi exatamente assim. Sim, não que eu não respondi dessa forma, mas que não existiu tal evento. Mas, enfim. É o que você tem. Então, eu fui até a primeira aula da crisma, sentei, e eu só estava fazendo a crisma. Nessa altura eu já não me enxergava mais cristão. Eu só estava fazendo a crisma porque... Por protocolo familiar. Minha mãe me falava assim, se você não fizer crisma, você não vai poder casar. Entendi. Eu ficava pensando, nossa, não vou poder casar. Então, o que eu não podia casar na igreja? Mas nessa época que minha mãe falava era muito importante. E não que minha mãe vá na igreja, tá? Mas era uma forma dela me estimular. A sua mãe, inclusive, é uma pessoa que pode ser chamada para essa conversa aqui, pelo que você já falou. Eu chamaram ela de ecumênica. Bom, mas enfim, minha mãe me estimulou aí, eu cheguei lá e o padre estava apresentando ali o começo e entrou um outro padre. Sei lá por que raios ele vira e fala, se tem alguém nessa sala
que tá aqui só porque vai casar, saiba que o Papa acabou de emitir uma bula papal onde isso não é mais uma obrigação. Eu levantei e fui embora. E as pessoas ficaram horrorizadas que eu tinha levantado. Mas eu tava lá. O cara faz exatamente isso. O que eu tava lá por conta disso. Agora, Pra que eu vou ficar... eu converso recentemente com as pessoas e essa história de que o Papa emitiu essa bula papal não é certa. Então eu começo a me questionar. Se você criou essa situação... Se alguém, sei lá, tinha informações privilegiadas ou alguma coisa, ou se era um teste pra ver se alguém tava lá falando. Pode ser, eu caí perfeitamente, saí e nunca mais gostei. O que acaba acontecendo muitas vezes é que o cara fica e fala assim, esse é um bom exemplo para vocês verem que pessoas estão aqui somente por causa disso, aquilo, lá. Talvez seja, talvez. Mas pegou, né? Funcionou. Espero que as pessoas tenham feito bom proveito das aulas. Mas o que é interessante, Guilherme, é exatamente... isso cabe uma discussão muito grande. Se a gente quisesse discutir por que uma pessoa está fazendo ali, as motivações delas, na grande maioria das vezes você vai ver que elas são muito frágeis. Elas são familiares, elas são herdadas. E uma das coisas que a gente fala dentro das igrejas cristãs evangélicas é que cristianismo não é hereditário. É pessoal. Você não é porque eu sou cristão evangélico, minha esposa é cristã evangélica, meu filho vai ser cristão evangélico e vai ser salvo. Salvação não é hereditária. O camarada ele tem que ter a salvação dele, precisa ter a percepção da necessidade dele de ser um pecador e de confessar a Jesus como sendo o seu único e suficiente salvador. Tô certo, Lucas Lisboa? É isso aí. Você fica hoje eu tô aqui, ó. Pisei na bola, o Lucas já puxou a orelha já. Tá, gente, é o seguinte, uma discussão entre nós agora sobre como a religião e o ateísmo, eles se manifestam em diversas culturas e sociedades. Porque assim, se a gente já está com um tempo já bem avançado, se a gente quisesse, a gente pode falar sobre a Europa, por exemplo, que é um campo de discussão bastante rico. Mas eu acho que, de forma simples, o Guilherme fez um comentário que para mim eu acho que norteia bem o que eu gostaria de levar hoje. O ateísmo, o não crer em Deus tira da sociedade, e é uma provocação, alguns tipos de comportamentos que podem ser nocivos, e a presença de uma divindade traz comportamentos que são bons para a sociedade? Eu acho que você pode argumentar dos dois lados. Sim. Tanto que colocar essa compreensão de que existe alguém te observando traz certo desconforto. E te leva a fazer coisas de forma diferente do que você faria. Mas eu também tenho uma visão um pouco mais centrada em uma visão menos metafísica, vamos chamar assim. Onde, se o ser humano tem a capacidade de ser empático e altruísta em alguns casos, e isso não é uma característica apenas do ser humano, né? Como biólogo, eu estudo eventos ao longo das aulas de zoologia onde alguns animais têm comportamentos altruístas. E isso me leva a crer que é uma característica biológica ali por trás do comportamento. Então, se a gente pode ser empático e altruísta, a gente pode racionalmente chegar à conclusão de que você não pode matar as pessoas. Chegar à conclusão de que você não deve causar transtorno às pessoas. E então, existe sim um impacto da percepção de que tem alguém te observando. Mas não acho que sem isso você não consiga chegar à construção de uma ética, né? Acho que é inclusive chamada de ética secularista, quando pensa-se fora desse aspecto metafísico. Mas o quanto a gente tem de bom e ruim dentro da noção ética e moral é difícil de medir, porque se você teve submetido durante toda a história ao crivo da igreja, da divindade, como foi no lado ocidental, e de outras entidades religiosas do lado oriental, como medir, né? O que foi causado e o que é consequência. Eu acho muito difícil agora. Eu ficaria com o conceito de que ter alguém observando causa impacto, mas não necessariamente isso é a única forma de fazer a coisa. Eu acredito nisso. Tem muita inteligência que você está falando, Lucas. Acho que quando a gente se refere ao ateu, ou agnóstico, aquele que não crê,
ou tem as suas dúvidas, ou qualquer outra variável com relação à crença que exista, por exemplo, um deísta da vida, que Deus existe, pode estar lá, mas não tem aquela interferência, a gente não está querendo dizer com isso que eles sejam monstros morais, que sejam aquelas pessoas que sempre estão sendo egoístas, que sempre estão procurando destruir o próximo. Então, às vezes, distinguirem ateu e cristão para avaliar a moralidade nem sempre creio que seja a melhor régua para avaliar a questão. Porque às vezes a gente olha cristão, o cristão, vamos olhar aqui no Brasil, quantos por cento se declaram ali pelo BGE cristãos? 89%. Acho que 89%. Isso. Aí entra para uma das primeiras questões. Se a gente perguntasse para esses cristãos, que Deus é esse? E avaliar se esse Deus é de fato o Deus das Escrituras, acho que a gente já reduziria em muito. E além disso, tem a questão daqueles que, primeiro momento, que dizem ser e conhecer, mas não conhecem e não vivem. Mas tem aqueles também que tem aquele problema da prática, aquele problema da vida que dizem crer e de fato creem no Deus das Escrituras, mas às vezes eles ainda, na sua ética, na sua moral, são aquelas pessoas desobedientes ou são aqueles carnais que não levam Deus a sério. Então eu acho que a questão não é tão simples de olhar. A gente, de um jeito, inteiro de outro. Se a gente colocar 10 cristãos de um lado e 10 ateus do outro, como que seria esse experimento? Acho que não é tão simples de falar que seria o caos, que seria maravilhoso. Tem outras questões envolvidas. Por exemplo, qual é a concepção desse Deus? Que os cristãos que afirmam conhecer a Deus têm. Então, será que eles vivem debaixo das normas? Será que eles vivem em obediência? Será que eles amam a próximo? Será que eles amam a Deus? Então, eu acho que esse corte com relação à moralidade é algo que acontece não na superfície do ateu e do cristão, mas é algo que tem que caminhar um pouquinho mais. Só que assim, se tem um cristão que leva a Deus a sério, que lê a palavra, que vive com esse Deus, se não tem implicação disso na sua vida, na sua moralidade, na maneira como ele conduz seus relacionamentos, seu negócio, sua provisão, maneira como lida com as diversas pessoas, tem alguma coisa muito errada. Mas ainda assim é possível. É bem rico o comentário de ambos, vindo ao encontro do que a gente tem conversado aqui nos nossos podcasts sobre o fato de que o Brasil hoje tem 210 milhões de pessoas, 190 milhões de cristãos evangélicos, 190 milhões de cristãos. E olha como tá, né? E olha como está o Brasil. Tenho certeza que não são os 20 milhões que estão fazendo tudo que está acontecendo aqui na Brasil. Então, você concorda comigo? Então, assim, se a gente for olhar apenas para os 66 milhões dos 190 que são cristãos, você tem um percentual muito grande que são católicos, apostólicos, romanos, e você tem 66 milhões que são os evangélicos. Se a gente pegasse só os 66 milhões, digamos que só os 66 milhões fossem realmente praticantes das escrituras, fazendo exatamente, a interferência dessas pessoas na sociedade como um todo seria muito diferente do que nós temos hoje em dia, que vem bem ao encontro que a gente está conversando aqui. Não é tão simples assim de dizer assim, se você é de um jeito, então a sociedade é dessa forma, se você é de outro jeito. Não é só uma questão de religião. No entanto, a gente tem vivido um momento curioso, onde as pessoas que são exatamente essas que a gente está dizendo, que vivem uma falsa religião, que elas criam coisas e que elas fazem, elas estão chegando em locais de poder. Né? E isso tem trazido para a gente uma percepção de que o que se fala não é o que se faz. E também tem influenciado cada vez mais, a gente tem ouvido a frase, né? Sou a favor da moral e dos bons costumes. Eu pergunto, qual moral e quais bons costumes? Porque se tem moral e tem um bom costume envolvido, e você está realmente seguindo aquilo que você prega,
talvez a gente tivesse um lugar diferente. Então, a gente está com uma construção exatamente agora, na verdade não é só agora, sempre foi assim, sempre foi um jogo de poder, né? Você trabalha com massas, você manipula massas. Então você trabalha conduzindo as suas manadas para onde você quer. É interessante que, assim, um desafio que eu acho que o cristão autêntico, quando eu estou falando cristão autêntico, eu parto do princípio que existe um Deus, esse Deus se revelou, e esse Deus colocou um código de conduta que ele espera que nós tenhamos. Ao vivermos esse código de conduta, nós enxergamos que nós somos cidadãos eternos, que este reino não é o nosso reino. Há um reino por vir, mas nós vivemos aqui. E por vivermos aqui, nós temos que interagir socialmente e temos que nos manifestar para que nós consigamos viver da melhor forma possível. E uma das coisas que nós temos é a obrigação de preservação social, de ser sal, salgar a terra de modo que ela seja, usando o princípio do sal de preservação de carnes, de reter a putrefação ou desacelerar essa degradação. Porém, daí a você ter esses pensamentos de manada, está totalmente diferente, né? Está totalmente diferente. Isso é uma coisa que a gente pode, inclusive, trazer para a gente conversar em mais um episódio da Teologia de Boteco, né? Porque a gente tem visto hoje, por um lado, pessoas que estão abrindo mão do seu direito, e eu até digo mais, da sua obrigação de se manifestarem, e por outros que estão se manifestando errados, inclusive, que estão esquecendo que não é aqui. Aqui não é o nosso reino. E acabam projetando sobre pessoas, partidos ou programas coisas que pertencem a Deus, não pertencem a partidos, programas ou pessoas. É um erro crasso. Eu gosto de usar palavras difíceis, mas precisa aprender melhor, né? Crasso. Galerinha, vamos lá. Vocês têm exemplos de sociedades que prosperaram ou enfrentaram problemas relacionados à fé e à ausência dela? Várias, né? A gente tem, acho que isso é um lugar comum, né? acho... Fala do islamismo e no Oriente Médio, por exemplo, é uma loucura. A gente vai voltar na Idade Média, vai falar... Idade Média. Mas como sair do óbvio? Eu acho que a gente pode pensar. Eu até tive essa discussão recentemente. Né? Existe uma tendência quando eu discuto em meios onde as pessoas são ateias ou são agnósticas, existe uma tendência, né, de dizer, determinados países têm IDH maior e aí tem uma desvinculação maior do que com a religião. Né? Quanto mais ausente estiver a fé, mais o IDH sobe. Eu tomei uma chamada de atenção recentemente numa conversa, porque como medir isso, né, em escala de tempo, como desvincular e etc. Então, pode falar de Suécia, Noruega, né, países que atualmente têm um IDH alto, e se você levar em consideração que o DH é uma boa medida do que é uma sociedade boa, né? Talvez não seja o seu critério, mas pode ser algo a se pensar. Por outro lado, você pensa na Argentina, que também tem uma comunidade grande até, e tem vivido dezenas de anos aí, né? Acho que 20 anos, com problemas sociais profundos. Então, a Argentina tem um grupo grande de ateus? Eu não sabia. Tem. E isso é algo da cultura e eles têm uma comunidade grande, não chega a ser maior do que... Não, mas assim, percentualmente em relação aos outros países é grande. Então você consegue levar de novo para extremos, né? E eu acho que é sempre perigoso para extremos. A gente tem que tentar entender as nuances que estão no meio e discutir, mas tem bons exemplos e tem maus exemplos. E a gente, para sair do óbvio, precisa fugir um pouco do lugar comum aí. E acho que antes de pensar na sociedade, num país, numa região como um todo, acho que vale a pena olhar aquilo que acontece no microcosmo. Vamos pensar aqui nas famílias, então, empresas, às vezes pessoas que têm um comprometimento com Deus, a sua palavra, a pessoa se converte, começa a ter um tratamento diferente, a esposa já nota que a pessoa está diferente, e a coisa começa ganhando um corpo. Então, diferente positivo ou negativo? Positivo. Eu estou olhando aqui um lado positivo. Tá. Que eu observo na Bíblia, acho que o apelo não é tanto para a questão vamos transformar esse mundo, vamos mudar as coisas, vamos queimar pneu, fazer uma revolução.
porque o reino de Deus é aqui, é agora, e as coisas vão ficar perfeitas se a gente fizer uma revolução e por aí vai. E se houver uma revolução, essa revolução ela não é bélica, ela não é impositiva, né? Então eu vejo pessoas motivadas pelo amor, a obediência a Deus, conseguem, dentro da sua esfera de influência, ter alguma implicação positiva para a sociedade. Um caso clássico, questão envolvendo a escravidão, ali com William Wilberforce, membro do parlamento inglês, convertido, que a partir da sua esfera de influência, exercendo um cristianismo, lutando pelas pautas que ele acreditava serem as corretas, a gente percebe que daí algumas coisas começaram a acontecer e a sociedade como um todo foi beneficiada por isso. Mas eu vejo que é interessante a gente olhar onde é que nós estamos, quem são as pessoas do meu círculo aí de influência, e as coisas às vezes vão ganhando um corpo maior, ao invés de uma imposição à sociedade cristã. Todos vão ser assim, né? Que todos vão se unir e tomar uma decisão. Eu vejo que o apelo ali nas escrituras é mais individual pelo exercício do amor a Deus e ao próximo. Mais uma forma de corroborar o que o Lucas está falando, né? Eu não quero Na verdade, quem achou que vocês fossem por aqui, vocês frustraram. Ele comentou, eu não conheço o exemplo da Inglaterra ali, de como isso foi importante para a questão dos escravos, mas se você pensar o sul dos Estados Unidos, escravocrata era dito cristão, fervoroso, né? Então você tem... Nossa denominação estava lá. Você tem casos opostos, né? Baseado na mesma interna, na mesma cultura, no mesmo Deus. Então, de novo, a teologia. Como medir essas coisas é muito difícil, né? Mas a gente pode fazer suposições. Mas o que é legal é o seguinte, não vou conseguir, vou colocar somente a pimenta, mas não vou conseguir aqui diluir ela, tá? Se você trouxer um sociólogo, você vai falar sobre movimentos sociais que foram fomentadores disso que acabou acontecendo por indivíduos que pertenciam ao mundo evangélico e não necessariamente ao mover de Deus na vida dessas pessoas. Existem abordagens diferentes pelo macromovimento mundial do que estava acontecendo, o mercado de escravos. Então tem vários interferentes que a gente pode trazer para essa mesa de conversa que a gente não tem condição de ver isso daqui. A gente está partindo do princípio que esta pessoa, movida por Deus, foi uma voz que acabou mundialmente ecoando, fazendo com que isso tivesse replicação em outros lugares. E você está trazendo um contraponto, a gente não sabe exatamente quais são as datas e os períodos que essas coisas aconteceram, se foram contemporâneos ou não, de igrejas cristãs evangélicas, inclusive das denominações mais conhecidas no Brasil, que trouxeram seus evangelistas para o Brasil, que ficavam no sul dos Estados Unidos, que eram escravagistas, é isso, né? Então, assim, cara, as pessoas chegaram ao ponto de dizer que o negro preto, não sei, o preto não tinha alma. É um absurdo de dizer, tira a alma desse camarada, ele vira como se fosse um animal, eu posso usar esse animal com a força dele. É uma posse. É uma posse, isso é uma coisa absurda. Agora, o que é interessante, Guilherme, é que esta posse que dava o direito dessas pessoas fazendo o que queriam é exatamente o que a gente deveria ter em relação ao pensamento com Cristo. Ele pode fazer o que ele quiser comigo, só que nesse momento eu não sou desse jeito, nesse momento eu tenho direitos. Isso é uma conversa complexa. Lucas? Acho que isso que me comentou aponta novamente para aquela ideia de tomar cuidado com a casca e com a maneira que a pessoa se identifica, ou seja, ateu, cristão. Não dá para fazer o corte aqui e achar que cristão é o bom, é educadinho, bonzinho. Tem que ir um pouquinho mais adiante e olhar as variáveis aí em sua vida. A gente já está indo, já estou quase derrubando tudo aqui, que estou emocionado. A gente está indo para a parte final e eu vou manter a palavra com você dizendo o seguinte, tá? O que você espera desse público em relação a esse debate sobre a existência de Deus? Porque assim, o que a gente conversou aqui já está indo para a parte final, porque esse é um episódio, a gente vai ter vários episódios e, por favor, nos ajude, coloque os temas que você quer que a gente discuta aqui, para a gente conversar e colocar mais fogo. Essa é a primeira, a gente está conhecendo um outro aqui. Não rolou muito um boteco. Aqui está parecendo mais um bate-papo de um restaurante com sommelier francês, por enquanto. Você trouxe 3 caras de camisa polo para uma mesa. 3 caras de camisa polo. Eu até pensei em colocar uma camisa de clube, fazer umas paradas diferentes. É verdade. Meu boteco ainda não chegou a dizer. A gente está muito
Muito ruim. Homem branco e camisa pó. Aí você dá uma lançadinha um pouco, dá um boteco mais legal. Isso a gente vai fazer, a gente tá muito Faria Lime, né? Você vai trazer uma pegada diferente pra cá. Mas olha só, o ponto é o seguinte. O que você, olhando para sua câmera ali, você diz para o público que você espera sobre esse debate em relação à existência de Deus, com base no que a gente conversou? Bem, diante de tudo isso que nós conversamos, acho que o que eu focalizaria era a ideia de nós derivarmos a nossa ideia de Deus à sua revelação. Eu sei que é bem tentador nós tirarmos as nossas próprias conclusões, mediante as nossas expectativas, os nossos compromissos, e aí sim ter alguma ideia sobre como esse Deus é e como que deve ser a nossa relação com Ele. Mas eu acho mais importante do que isso nós lembrarmos que existe um Deus que se revelou e a nossa ideia sobre Ele, a nossa concepção sobre Ele, só estará correta à medida que estiver submetida àquilo que Ele se revelou. Então, isso que eu considero de fundamental importância. E é aquilo que eu tiro dessa conversa. Show de bola. Guilherme Borelli, o nosso ateu barra agnóstico barra talvez deísta barra... A gente vai... Deísta não. A gente vai ter que colocar vocês numa conversa mais profunda com alguém para classificar. Você já teve umas conversas boas com alguém, mas vamos ter que fazer tipo aquela estratificação que o pessoal faz com psicólogo, sabe? Tipo, isso daqui, você é mais isso? O meu medo é chegar no final e o psicólogo se demitir. Teste vocacional. Tem vocação para ser cristão. Se o cara não essa é uma boa. Você sabe que o Guilherme, uma vez a gente estava conversando e ele não me criticou por isso. Eu falei assim, se eu não fosse cristão, eu seria uma péssima pessoa na sociedade. E isso é uma coisa que me mostra até uma evolução de pensamento diferente da maioria das pessoas, porque o Guilherme ele é um cara extremamente correto, eu sei porque eu convivo com ele, não estou dizendo que ele não é pecador, não estou dizendo que ele é um ser perfeito, mas estou dizendo que assim, é um ser muito correto socialmente, totalmente diferente do que eu seria. E aí uma pessoa que estava com a gente na ocasião falou assim, então você só é assim por causa da religião. Eu falei justamente, eu entendi que ele quis dizer da religião, mas sim, eu só sou assim por causa de Cristo. Porque se tirar Cristo de mim, eu sou um cachorro ovelheiro. Sabe o que é um cachorro ovelheiro? Lá nas instâncias de arroz do Rio Grande do Sul, eles pegam cachorros do mato e começam a colocar esse cachorro domesticado e depois colocam esse cachorro para poder cuidar das ovelhas. Só que se esse cachorro não for alimentado, se ele não for retribuído da forma como ele foi adestrado, ele mata de novo, ele volta a matar a ovelha, ele mata frango, ele volta a caçar. Este sou eu. Cristo em mim, a esperança da glória. Tirou Cristo de mim, meu querido, eu sou uma pereba, sou um dos piores, eu não vou dizer que sou o pior dos pecadores, porque é muito, isso deixa para Paulo, né? Mas se o pai falou que ele era, eu sei que eu sou uma pereba. Mas assim, onde eu acho que é legal eu devolver isso para você agora, Guilherme, com base em tudo isso que a gente conversou, com base no que eu acabei de falar agora para você, qual que é a sua percepção em relação a essa conversa e o que você gostaria de deixar para o pessoal? Eu primeiro acho que a mensagem que fica aqui é que a gente pode sentar um do lado do outro. Sem se matar. Talvez com perguntas até difíceis, respondendo, a gente não precisa levantar e dar cadeirada em ninguém. Essa é a primeira... Você não precisa dar cadeira. Isso não é uma indireta, é uma direta. Se você tiver assistindo, mentira, obviamente. Mas você é legal, você imagina se eu comentasse por baixo. Eu ficaria feliz porque, bom, vou depois discutir isso. Enfim, eu acho que eu não tenho pretensão em relação a convencer. Eu tô aqui para aprender muito, para expor o que eu penso, que vai estar errado várias vezes, vai estar certo várias vezes e vai não estar nem certo nem errado várias vezes, vai estar em construção, né? Acho que se a gente se coloca numa posição de ouvir o outro e de falar menos, porque a gente fala muitas vezes, né? Então se a gente escuta mais do que fala e fala as coisas de forma pensada, a gente tem um risco menor de falar bobagem, de ser desrespeitoso e qualquer coisa do tipo. Então, acho que independente de se você crê ou não, em qual Deus ou quais deuses, em qual matriz você se encaixa, tem espaço para um ser humano amar outro ser humano como irmão, mesmo não entendendo esse conceito da fraternidade. E eu acho que isso é o que eu gostaria de passar estando aqui.
e que eu gostaria que as pessoas refletissem e aplicassem na vida. Eu falei isso na outra conversa que a gente teve. Sim. Né? Busquem conhecimento. Apenas que busquem conhecimento. Vai entendê-lo. Sempre. E um pouco mais de paciência, um pouco mais de compreensão. Tem até música pra fazer. Um pouco mais de paciência. Eu não vou me arriscar a cantar que eu não gosto. Não, mas eu não consigo contar outra estrofe. Mas você sabe do que eu tô falando? Sim. Eu sei. Quem canta isso daí? A minha videomaker? Esse é mesmo. Você pergunta quem canta, minha memória é péssima. O Guilherme é um cara, isso eu não falei pra você, ele é um dos caras mais inteligentes que eu já tive contato, mas ele tem uma coisa que humaniza muito ele. Ele não tem memória. Eu acho ótimo isso daí, porque assim, eu me sinto um igual, entendeu? E eu gosto disso porque, como me ensinou o grande mestre Gonçalo, que não ter boa memória me obriga a ser uma pessoa que não mente. Você tem que sempre falar a verdade para não ter que depois. Exato. Isso é ótimo, isso é excelente. Olha, eu quero agradecer a ambos pela presença nessa mesa. Esse foi o primeiro episódio do Teologia de Boteco. A gente vai ter muitas outras coisas. Vocês perceberam que a gente está meio durinho ainda, porque a gente ainda não está jogando bola juntos, está começando a jogar bola juntos. Ainda vai virar isso daqui uma coisa muito gostosa, discussões muito boas. A primeira coisa que eu quero pedir para as pessoas que estão nos assistindo agora, nesse momento, é: se você ainda não se inscreveu no canal, cara, o que você está esperando? Se inscreve no canal aqui, ativa o sininho. Cada vídeo que a gente coloca, você sabe que a gente postou um novo vídeo. Se você vai assistir ou não vai assistir, é claro que depende do seu tempo. Tem gente que está falando para mim assim: puxa, vocês estão colocando episódio de 2 horas, 1h40. Queridão, se você assistir 30% dele, o algoritmo já reconhece que você gostou. Depois você vai assistindo com o tempo, vagarosamente, está tranquilo. É igual série, pensa igual série, entendeu? Você vai pausando, volta, vai, pausa, aí assiste tudo, beleza. Outros colocam no carro, vão ouvindo enquanto estão viajando, porque a gente está tentando fazer com que o som fique legal também. Quanto melhor o som tiver, melhor. A gente vai colocar também no Spotify e nos outros aplicativos também, para que as pessoas tenham os podcasts. E a outra coisa é assim: escreve aqui embaixo pra gente o que você gostaria que a gente discutisse, tá? Porque tem muito assunto para discutir, a gente tem pessoas com qualidade para conversar e a gente vai trazer outras pessoas. Quando o Lucas não puder vir, a gente vai trazer um outro teólogo. Quando o Guilherme não puder vir, a gente vai procurar um outro teólogo que tenha condições de ter essas conversas, mas que tenha, acima de todas as coisas, não a condição apenas, mas que tenha a abertura para poder conversar com esse diálogo tão tranquilo assim. Eu posso discordar veementemente de você, achar você um imbecil, um idiota, e ainda assim sorrir para você, dizendo: tá tudo bem, tá tranquilo. Porque assim funciona a vida, né? Você não precisa concordar comigo, você não precisa ser meu abraçado, todo mundo achando que a gente é igual, não. Nós somos iguais enquanto criaturas, você é um biólogo, certo? Nós temos a mesma biologia, habitamos o mesmo planeta, habitamos a mesma cidade, convivemos na mesma sociedade, então a gente tem que se respeitar. Então, acima de todas as coisas, respeitemos uns aos outros. Saiba que a sua verdade, por mais que você esteja totalmente consciente de que ela é indubitavelmente colocada à prova, ainda assim você tem que ter respeito pelo diverso, você tem que respeitar as demais pessoas. E isto é uma coisa que a gente precisa aprender em Cristo, para que nós consigamos ensinar a nossa sociedade. Agradeço aos dois, agradeço pelo tempo de vocês e espero que a gente possa gravar mais episódios do Teologia de Boteco e que a gente possa bombar com esse quadro aqui, beleza? Valeu, Rony. Um abraço para vocês e a gente vai se encontrar assim que for oportuno novamente. Obrigado, um abração.